pessoal, vou falar para vocês hoje sobre os mosaicos, tá? Os mosaicos são os guppies, na minha opinião, dos mais belos, e a história deles vem lá de trás, eu diria que quase do início da criação do guppy seletivo mesmo. Com o advento da vinda dos alemães, dos europeus, buscando os exemplares selvagens nos anos 40, vários exemplares selvagens foram exportados para a Europa e dentre eles alguns exemplares com as características filigranas. Esses selvagens filigranas foram desenvolvendo e se criaram aí os snakeskins, conhecidos os snakeskins, nos anos 50. E com eles surgiram algumas variações, eu não diria que vieram desses snakeskins, mas com o desenvolvimento desses grupos selvagens foram aparecendo as características de padrão de preenchimento de cauda. E um dos primeiros que apareceram junto com os snakeskins foram os mosaicos. Esses mosaicos eles surgiram por volta dos anos 40, dos anos 50, 60 e foram difundidos tanto na Ásia quanto na Europa e na América do Norte, Estados Unidos, né? Não sei bem aonde foi que surgiu o primeiro mosaico, mas ele é muito antigo, por volta dos anos 50 e 60. E essa característica ela foi sendo desenvolvida juntamente com os padrões de nadadeira. Vieram os mosaicos Bells, depois os deltas e depois os half moons. Hoje essa característica mosaico ela é muito popular em toda a criação de guppies do planeta. Para quem assiste as minhas videoaulas, para quem assistiu meu curso na UFRN, eu falo muito dos cruzamentos, eu falo que como eu desenvolvi as técnicas de cruzamento, e essas técnicas elas vieram muito de empirismo, porque não havia nenhuma literatura falando sobre cruzamentos, não havia nada a respeito disso, muito menos em português, né? Então eu estudando a respeito da história dos guppies e lendo o que existia de bibliografia, de cruzamentos, principalmente os americanos, que eram mais acessíveis a nós, descobri que os americanos usavam muito fêmeas de snakeskins para cruzamentos e mosaicos para alguns tipos de cruzamentos. O que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Tá? Eu vou falar sobre os mosaicos, mas eu quero contar um pouquinho dessa história. O primeiro mosaico que eu tive é uma viagem que eu fiz a São Paulo. Eu estive com meu amigo William Sugai e nós fomos conhecer alguns criadores comerciais de Marília. E um desses criadores japoneses tinha um galpão imenso, ele tinha lá várias linhas de guppy. E dentre elas tinha glass, tinha mosaicos, todos eles de origem asiática. Então lá eu obtive os meus primeiros glass e os meus primeiros mosaicos que não tinham nada a ver com esses mosaicos que nós temos hoje. Esses mosaicos vieram para mim, não eram half moons, não eram deltas, era cauda arredondada, não tinha um dorsal. E com eles eu comecei a fazer cruzamentos. E como que eu descobri esses cruzamentos? Não existiam livros, não existiam nada assim que a gente pudesse consultar. Somente alguns boletins americanos, em que os americanos usavam linhas que se chamavam neutras para fazer os cruzamentos. E na época a gente já tinha aqui no Brasil alguns snakeskins provenientes dos mundiais alemães, do grande criador Gernot Kaden, que era a referência, ainda é uma das referências nessa linha. Diria que as melhores linhas de snakeskins que existem ainda no Brasil possuem o DNA do Gernot Kaden.
E esses peixes eram muito grandes, eram muito com um delta muito perfeito. Lendo nos boletins americanos da FGA, eu vi que assim, eles utilizavam muito das fêmeas snakeskins para fazer os cruzamentos. Então o que eu fiz? Eu peguei um mosaico que eu trouxe de São Paulo com as fêmeas do Gernot e comecei a fazer esses cruzamentos. E foi muito rápido, porque em 4, 5 gerações eu já tinha mosaicos deltas grandes, lindíssimos. Porque a gente sabe que o snakeskin, o mosaico, são linhas que a gente chama old fashion ou antigas. E eles têm um gênio muito antigo. Por isso que eu falei para vocês que os selvagens iniciaram com o padrão snakeskin. Então assim, aquilo ali, com a leitura disto que tinha na época e com a leitura dos boletins, eu tracei a minha meta de cruzamento, indo e voltando com os snakes, fêmeas snakeskins e machos mosaicos. E fui fixando as características, melhorando os mosaicos. Eu devo estar colocando aqui para vocês aqui alguns mosaicos de minha criação naquela época, que eram mosaicos lindíssimos, melhores que os mosaicos que tinham aí até na Europa, alguns asiáticos. Nos japoneses talvez tivessem o mesmo padrão, mas assim, não tinha o tamanho dos peixes que eu tinha. Tanto é que no Mundial de 2010, com o mosaico que eu criei, fiquei em 3º lugar no Mundial. Então, best in show. Então, os mosaicos, eles fazem muito parte da minha vida. Eu tenho muita satisfação de estar passando para vocês aqui algumas informações. Eu não vou estar falando muito da história, porque como eu disse para vocês, o mosaico ele é muito conhecido no mundo inteiro e ele é dos anos 50 e dos anos 60, uma das linhas mais antigas. Vários criadores criavam mosaicos e eu não consegui achar em nenhuma literatura algo que me mostrasse, esse foi o primeiro mosaico que surgiu em tal continente. A gente sabe que os mosaicos são muito comuns, populares, diria, na Ásia, muito mais do que nas Américas e Europa. Por quê? Nos Estados Unidos, o mosaico ele entra numa exposição na classe bicolor ou na classe AOC. E nessas regras, na regra americana, ela favorece os peixes sólidos. Então, poucos peixes mosaicos chegam a ganhar exposição. Diria que lá nenhum peixe mosaico ganha exposição. Eu tive conversando isso recentemente com o Simeon e o Frank, que tiveram aqui em março de 2020, e eles concordaram que os mosaicos eles perdem muitos pontos nos quesitos de cor, porque o mosaico tem que ser muito certinho, assim, a renda tem que ser toda certinha, não pode ter pontos distoantes, não pode ter variação de cor, de pinta preta, pinta cinza. O fundo tem que estar branco ou amarelo, não pode ser branco, depois fica rosa, aí já entra como AOC. Enfim, já os asiáticos não têm isso. As regras asiáticas não desfavorecem os mosaicos. Então os mosaicos eles entram e ganham exposições. E nas viagens que nós fizemos à Ásia, eu pude ver as diferenças de padrões de mosaicos que existem entre os países asiáticos, né? No Japão, a gente tem mosaicos Half Moons, mosaicos Deltas, são populares, muito populares, esses dois tipos de nadadeiras. Na Indonésia, nós vimos muitos Half Moons, não muito perfeitos, não eram tão Half Moons, e mosaicos também Deltas, também não gostei do padrão dos mosaicos criados lá há muito tempo. Os mosaicos de Taiwan, os deltas de Taiwan, são os melhores mosaicos juntamente com os japoneses hoje. E a Malásia também tem excelentes mosaicos, todos eles deltas. Na China vemos muitos criadores de Half Moons. E a gente aqui no Brasil nós temos uma confusão com relação ao que é o termo mosaico. Mosaico é a padronagem de cauda, não é linhagem.
Então nós temos um cobra mosaico, nós temos uma linhagem que a gente chama, por exemplo, de mosaico Big Ear, platinado. Ele tem o gene platino no corpo, ele tem as peitorais alongadas pretas e ele tem a cauda mosaico. Mas mosaico é a padronagem de cauda. Poderia se chamar filigrana platino. Mosaico platino vermelho, filigrana platino vermelho. Só que os asiáticos eles costumam dar nomes comerciais às linhagens. Por exemplo, Dragons. Dragon é o nome comercial, não é o nome dos genes. Porque o Dragon ele tem platino, ele tem mosaico, ele tem metal, ele tem rosetas, que são genes que a gente encontra nos Dragons. Os Tigers. Os Tigers são, na verdade, cobras mosaicos platinados. Os Galaxies são cobras ou snakeskins platinados ou metalizados, ou os dois, filigranados. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui a diferença do gene filigrana, do gene glass, do gene mosaico, que são e o gene tigre, que são os genes mais comuns de padronagem de cauda. Então põe uma coisa na sua cabeça. Mosaico não é nome de linhagem, mas sim uma característica da linhagem. Muitas vezes a linhagem não tem um nome comercial, então a gente chama aquele ali de, por exemplo, ele é um Red mosaico. Aquele ali é um Japan Blue mosaico. Aquele ali é um Snakeskin mosaico, ou cobra mosaico. Aquele ali é um Tiger mosaico. Vocês estão entendendo? Então, o nome da linhagem muitas vezes é um nome comercial e a característica mosaico ela está presente em muitas delas. Muitas delas. Eu aqui tenho, por exemplo, vários mosaicos. Eu tenho hoje os Saddleback, que são mosaicos de Taiwan com a cauda branca delta, fundo branco com mosaico preto. Eu tenho o Snakeskin branco mosaico. Eu tenho o Old Fashion, conhecido, esse é o nome comercial, Old Fashion Delta mosaico branco. Eu tenho Half Moon platino mosaico Big Ear. Eu tenho Dragon mosaico. Aí que tá aí, pessoal, Dragon mosaico, porque o Dragon ele é filigranado, quase um tigre. Ele é filigranado e ele tem ele mosaico, tem ele tigre, com essas características de cauda aí que eu vou estar mostrando para vocês aí no final do vídeo. Vou estar comentando para vocês também algumas características aí dos exemplares que eu capturei, inclusive alguns meus, para mostrar para vocês. Tem o Moscou mosaico, feito aqui, vou mostrar para vocês. Temos o que mais? Japan Blue, o gene Japan Blue, que é aquele gene azul do corpo mosaico. Corpo rosetado mosaico, que é o cobra mosaico. Corpo rosetado com platino, cauda mosaico, que é o Tiger. Nós temos o Tuxedo mosaico. Tuxedo é a característica Half Black. Na Ásia ela é conhecida como Tuxedo. Nos Estados Unidos alguns chamam de Tuxedo ou Half Black. Então nós temos o Tuxedo mosaico, que é um Half Black mosaico ou um Half Black AOC. Então todos esses peixes podem ter características de mosaico. Toda vez que você cita mosaico Big Ear, porque tem a cauda mosaico. Tiger, já não tem o mosaico, mas eu poderia colocar Tiger amarelo mosaico, Tiger delta mosaico. Então, o mosaico é uma característica muito comum, muito antiga, muito popular, participa de várias exposições no mundo inteiro e uma das mais antigas. As fêmeas que eu tenho de mosaico são belíssimas. Eu tenho então várias fêmeas mosaicas, gigantescas, dorsais imensas, e foram desenvolvidas de peixes asiáticos.
que a gente foi colocando tamanho, foi colocando padrão, e estamos trabalhando aqui porque a gente sabe que os peixes asiáticos que vêm para o Brasil muitas vezes não tem padrão Delta, não tem padrão Half Moon direito, aí tem que trabalhar essas linhas, e a gente utiliza aí os peixes que têm padrão, que tem compatibilização através do histórico, e com isso nós vamos melhorando as linhas. Mas para isso vocês têm que ter muitos aquários e tem que estar seguindo aí à risca a seleção criteriosa. Então aí agora nós vamos avaliar os vídeos e as fotos. Bom, pessoal, isso aqui é um peixe meu, é um Tiger que eu venho trabalhando nele já tem um tempo. Ele é um Tiger Delta, já está assim quase dentro do padrão. E vocês podem reparar aí que a quina da cauda dele está faltando um pouquinho para ficar bem pontuda, mas assim, as quinas têm que ser quinas sem ser arredondadas. Esse peixe aí está com muito pouquinho, mas assim, muito dentro do padrão já. Então, eu estou colocando esse aqui primeiro, porque nós vamos comparar com os outros que eu retirei aqui da internet. A coloração está excelente, a dorsal é um peixe jovem, está um pouco curta a dorsal. O dorsal tem que ser de 4 de comprimento para 1 de altura, esse aí está 3 para 1, mas mais pelo fato da idade, né? Mas se ele fosse entrar hoje numa exposição, ele perderia ponto. No formato de cauda um pouco e na dorsal, tamanho de dorsal um pouco. Olha aí, ó, o peixe asiático. Esse peixe aí é o peixe original, bem diferente desse outro aí que eu mostrei para vocês. Vocês podem reparar que os peixes têm dorsal curta, as caudas são redondas, não são Half Moon. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é o padrão Half Moon, para vocês entenderem. E aí, ó, no mesmo lote você tem peixes com cauda bem redonda, peixes com cauda menos redonda, típico de peixes comerciais da Tailândia. Esse peixe para exposição, ele não serve para exposição, porque ele não é Half Moon, ele não é Delta, ele não é nada. Assim, ele vai entrar e vai ser desclassificado. Então é um peixe que tem que ser muito trabalhado aí, a gente vê muito deles aqui no Brasil. Esse próximo aí já é um mosaico com a cauda bem suja, olha para vocês verem, a dorsal é a dorsal clara, ele está quase no padrão Half Moon, mas as cores não combinam da dorsal com a cauda. A dorsal para Half Moon está faltando um pouco de tamanho e a cauda está bem suja de cor. Não combina com a cor da dorsal também. Então, o peixe que perde bastante ponto. Esse próximo que vai vir aí já é um outro mosaico, peixe bem jovem, mas dá para ver que qualidade muito baixa, qualidade muito baixa. Ele não tem o mosaico definido, a dorsal muito curta, mesmo pela idade ser um peixe jovem, mas a dorsal muito curta, apesar de que as cores da dorsal e da cauda estão combinando, mas é um peixe jovem e não é peixe para show, né? Agora aqui são peixes tailandeses que a gente tem muito no Brasil, os Big Ears, né? Peixes aí bem comerciais. Temos ali à direita em cima um peixe quase Half Moon, mas falta ainda para ser Half Moon. A saída do pedúnculo para a cauda, a coloração dele tá com a mancha escura. Vou mostrar isso aí para frente, que é negativo. E os peixes têm que ser trabalhados. Algumas fêmeas tortas, comum nos peixes asiáticos. Aí é o padrão Half Moon. Ó. O padrão Half Moon é isso. É a meia, a gente fala, meia moeda, né? Então o peixe tem que ser com a cauda bem meio círculo. Esse aí é o peixinho que eu trouxe da Ásia. É um saddleback. Eu mencionei ele várias vezes. Ele veio da Malásia. É um peixinho aí que ele tá jovem, mas ele como os peixes da Malásia, eles têm um padrão delta muito bonito, mas são peixes pequenos. Precisa ser trabalhado o tamanho. Esse aí já é o peixinho que eu mostrei para vocês lá atrás. A falha na saída da cauda é essa falha aí. Está sendo mostrado. Os peixes não podem ter essa falha. Eles têm que já vir com mosaico igual no final. Final da cauda também está com problema de tonalidade. Dorsal curta, peixe jovem, mas a dorsal bem curta, dorsal clara, não combinando. É um peixe comercial. Eu estou mostrando para vocês os defeitos. Esse defeito aí da seta é muito comum nos mosaicos. Isso aí perde bastante ponto no item cor. Dorsal também perde cor e tamanho. E não é Half Moon. Aí já estou mostrando para vocês aí o peixe que foi mostrado durante a palestra anterior.
É um peixe que tem proporção de corpo, não é 1 para 1, é 2 para 1, perde nisso daí. Dorsal muito curtinha, cauda não é Ralph Moon, não é delta, ela é curva. Então é um peixe com muito defeito e é um cobra mosaico que não serve para exposição. Isso aí, ou ele vira delta ou ele vira Ralph Moon. Do jeito que está aí, não dá. E é um peixe jovem, a gente está vendo, mas a dorsal não vai crescer. A dorsal desse peixe não vai crescer. Ele vai ter a dorsal curta e ele perde muita pontuação. A coloração do mosaico está até interessante da cauda, mas não combina também com a coloração do mosaico da dorsal. Então é um peixe que é um peixe comercial muito comum aqui no Brasil. Bom, vamos finalizando aqui a nossa aula de hoje. E vocês aprenderam que mosaico é uma característica que você pode estar colocando ele no nome da linha, como cobra mosaico, ou um snakeskin mosaico, ou o próprio mosaico platino vermelho. Quer dizer, você já identifica que a cauda é mosaica. E passamos aí vários exemplos de mosaicos. É uma característica que eu diria que é a mais popular no planeta hoje, principalmente na Ásia. Na Europa vemos poucos mosaicos, nos Estados Unidos poucos mosaicos, no Brasil temos bastante. Na nossa pesquisa, se não me engano, está entre os 4 primeiros. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês.